Bom dia, irmãos. Que bom que nós podemos estar aqui juntos hoje, né? Esse último louvor, eu não sei os irmãos, mas para mim, sempre que se canta, ela já tem um lugar garantido, sempre mexe comigo, né? É um louvor muito bom, realmente. Para nós começarmos, eu preciso fazer alguma introdução, pontuando algumas coisas. A primeira é que eu não sou pregador, por isso eu vou voltar na minha essência. Eu tentei em 2 últimas pregações ser pregador, mas eu não sou não. Deixa isso para o pessoal que passa por aqui, tá? Então, comigo, o irmão vai precisar ter paciência, segurando o seu livro, obviamente, e andar um pouquinho, vai andando aí, por aqui e aguentando. Bom, às vezes o irmão tem que ter um pouquinho de filtro comigo, porque eu sou meio sarcástico. Tem coisa que eu estou falando, mas não estou falando, tá? E nisso de falar com os irmãos, até os pensamentos eu acabo falando. Então, tenha filtro para me ajudar aqui a continuar a falar com os irmãos. E a terceira, eu acho que eu sou engraçado quando eu estou falando com os irmãos. Eu acho. E uma das coisas engraçadas é esse, achar que eu sou engraçado, né? Mas, então, fazer o quê, né? Irmãos, hoje o nosso tema é onde está a honra que eu mereço, né? Eu tirei exatamente no texto do livro que nós vamos conversar hoje. Hoje nós vamos conversar sobre o livro de Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E é sobre ela que nós vamos falar. Eu gostaria de ajudar os irmãos a entender esse livro, né? A saber qual é a mensagem desse livro. E assim os irmãos podem também ter mais um livro para poder compartilhar com as outras pessoas. E o título eu tirei no versículo 6. Versículo 6 do capítulo 1, onde Deus diz que o filho conhece o seu pai, o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o seu pai e o senhor, onde está a honra e o respeito que eu mereço? Então, é sobre esse livro que nós vamos compartilhar hoje e tentar entendermos o que ela realmente fala. O livro é famoso, ou talvez um dos versículos dele é famoso, por meio pentecostal e neopentecostais. Ela é muito famosa, Malaquias 3:10, né? Trazei todos os dízimos na casa, tesouro fazer prova de mim. Tem gente que odeia Malaquias só por causa disso. Então, pode tirar essa ideia de odiar o livro de Malaquias, porque não é só disso que ela fala, não. Mas também não é o contexto que muitos têm trazido. E tem alguns outros versículos que são muito famosos desse livro, que os irmãos também vão reconhecer. Bom, no versículo 1, e eu gosto de enfatizar sempre o versículo 1, dos livros que eu compartilho com os irmãos, principalmente do Antigo Testamento, e também o irmão vai notar que, talvez nesse intervalo que nós temos do ano passado para cá, eu sou o único que vem aqui com o Antigo Testamento, né? Quando não estamos numa série. Eu gosto porque eu estudei o Antigo Testamento durante 3 anos com o Dr. Stephen Curry. Ele congregava aqui conosco, ele foi o presidente do Servim. E a Stephanie, a minha filha, é em homenagem a ele, né? E nós estudamos no particular e ele me discipulava só no Antigo Testamento. Ele é doutor em Antigo Testamento e eu comecei a amar o Antigo Testamento por causa disso. Então, não é nada de mal, mas é uma coisa com que eu dedico a estudar bastante, que é o Antigo Testamento. Versículo 1 diz assim: esta é a mensagem que o Senhor anunciou a Israel por meio do profeta Malaquias. Eu gosto de dedicar tempo nesse primeiro versículo, porque há uma palavra muito importante, que
que é importante destacar, que é a palavra profeta. Essa palavra faz muita confusão hoje no meio evangélico brasileiro, né? A palavra profeta. Tem bastante profeta por ali, né? Então, isso cria dois extremos. O extremo daqueles que gostam bastante disso, né? E tem o extremo daquilo que detestam isso por causa dos problemas que essa palavra tem trazido. Mas diz que esta é a mensagem que o profeta Malaquias, que veio ao profeta Malaquias, da parte de Deus. Então, a palavra mensagem, eu vou repetir, já falei quando eu falei de Abacuque aqui, é a palavra massa, que é a palavra hebraica para significar uma coisa difícil demais de suportar, né? Uma coisa que é maior do que você pode suportar. É como se fosse um ótimo castigo. Não sei quando é que o castigo é ótimo, né? Mas tem essa coisa aqui, da palavra hebraica, um ótimo castigo. E essa palavra que vários livros traduzem por sentença, peso, né? Alguém pode ter essa tradução ali, mas eu estou usando a NVT e não tem essa tradução. Por quê? Porque a mensagem de Deus era um peso para os profetas. Na verdade, os profetas nem sempre queriam fazer a função que Deus mandava fazer, né? Então, alguém estava conversando comigo, ele me disse assim, um pastor com mais tempo no ministério, disse, eu aconselho os jovens brasileiros a não aceitarem o ministério. Ele falou, né, de sarcasmo, disse que eu falo para eles, a não ser que o ministério seja a última opção. Mas ainda assim, tenta na política. Se a política também não dá, o sarcasmo dele, aí é que você aceita o ministério. Vai no ministério, mas mesmo assim vai resmungando, porque não é uma coisa fácil. E é exatamente que nós podemos situar aqui o chamado de Deus para os profetas. Eles tinham que tirar a alegria do povo, eles tinham que trazer mensagem que o povo não queria, mas era Deus falando. Então, eu gosto de comparar isso que a Bíblia fala com os profetas modernos. A mensagem geralmente não era, igual eu vejo muita gente falando, eu profetizo na tua vida que 2025 você vai voar. Bom, isso é profecia, e as pessoas juntam a profecia a uma coisa positiva, mas não é isso que o Antigo Testamento mostra. A profecia era uma coisa positiva, mas você sabe aquela coisa positiva que você literalmente não vê? Está tomando surra e o teu pai está falando para o teu bem? Quando é que a surra é para o meu bem? Só o pai sabe. Exatamente assim que era a profecia. A profecia era uma mensagem dura, que o povo não queria, ia passar por questões que não queriam passar, difícil de passar, mas Deus falava que era para o bem deles. Então, a mensagem profética que as pessoas trazem hoje não tem nada a ver com aquilo que é a profecia que a Bíblia retrata. E Malaquias é o último profeta no Antigo Testamento. Nós podemos dizer que Malaquias é a última tentativa de Deus, humanamente falando, para com esse povo, né? Para com o seu povo. Então, essa é a mensagem que Malaquias traz para nós. Malaquias foi levantado, então, irmãos, por Deus, num contexto onde Deus estava sendo desonrado. E o pastor Rogério leu aqui o livro de Esdras. Malaquias era mais ou menos, no momento que ele começou a profetizar, a nação estava vivendo mais ou menos 60 anos depois de Esdras, né? Porque Malaquias é um profeta pós-exílico. Depois que o povo já saiu da Babilônia, né, já saiu do cativeiro da Babilônia, os irmãos lembram, mesmo Neemias saindo, o templo já havia sido reconstruído nessa altura, os muros também de Jerusalém já haviam sido reconstruídos, o povo já havia retomado a sua vida religiosa tranquilamente, eles estavam na sua terra, mas mesmo assim sobre domínio, sobre controle do quê? Do colonizador, dos medos persas, né? Porque eles ainda pertenciam ao Dário, ao rei Dário, né? O rei Artaxerxes, que os irmãos conhecem. Mas alguma coisa que acontecia, era um momento de muita pobreza economicamente.
era também um momento onde tinha muitas viúvas, muitos órfãos. Era um momento realmente difícil, muito semelhante aos últimos anos que nós temos vivido no mundo. Não é muito diferente. Problemas econômicos, políticos, corrupção, tudo isso era um momento que esse povo estava vivendo. Bom, alguns deles, o que começaram a fazer? Começaram e o irmão vai ver no capítulo 2, a abandonar suas esposas para casar com outras esposas estrangeiras. Muitos interpretam isso ao ler, quando o Esdras fala, larguem as mulheres estrangeiras, e as pessoas acham, não, como é que ele vai falar para largar a mulher que você casou? Não, a ideia aqui, o que está acontecendo? Eles largam a mulher da mocidade, a mulher que ele estava com ele, a mulher do sofrimento, porque uma das maneiras de você melhorar a vida era você casar com uma estrangeira, porque casamento era também um pacto econômico. Então, você vai continuar casada com uma pobre? Claro que não, larga e pega uma novinha. Então, era isso que eles estavam fazendo, e é nesse contexto que Deus fala, no capítulo 12, os irmãos vão ver, Deus vai falar, eu odeio o divórcio, em dois sentidos. O primeiro sentido era esse também. Então, há muita coisa que estava acontecendo, e o povo, então, começou a desleixar com Deus, porque a promessa era que, assim que saíssem da Babilônia, Deus devia restaurar Israel, e estava passando o tempo, e nada estava acontecendo. Sinceramente, na mentalidade deles, os tempos bons ficaram para trás. Deus bom era o Deus dos nossos pais. O Deus de hoje, sinceramente, não estou vendo ele aqui, porque nós estamos sofrendo aqui e ele não está. Irmãos, a situação realmente era precária. Então, por que eu estou situando os irmãos nisso? É que cada livro da Bíblia, irmãos, é escrito num momento em que está acontecendo algum tipo de circunstância, né? Está acontecendo alguma coisa. Por isso Deus levanta os profetas em resposta a alguma coisa. E se a gente não entender, irmão, essa circunstância, esse ambiente, não entenderemos a razão ou a mensagem desse profeta ou desse livro. Os irmãos, por exemplo, nós estamos numa série de cartas de Paulo, os irmãos vão lembrar que as cartas de Paulo são reações, né, às coisas que estavam acontecendo na vida dessas comunidades. Então, os livros bíblicos são isso, e é preciso entender os contextos bíblicos, né? Então, o tempo de Malaquias são tempos difíceis, tempo que estavam nesse domínio. Olha, observa comigo, irmão, o que está acontecendo aqui. Como é que o povo estava? E o povo, nesse momento, entrou em profunda letargia espiritual. Irmão, abre comigo, está no capítulo 2. Vamos ver alguma das coisas que estavam acontecendo. Versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. E observa que, economicamente, eles não estavam bem. E aí, o que acontece? O que acontece muito conosco, esse povo começou no rebanho, né, no sacrifício que eles deviam dar, começaram a levar animais quebrados, né, os menos importantes e tal, e começaram a dar qualquer coisa para Deus, né? Aí começaram, a situação está difícil, né? Deus tem que receber o que dá, fazer o quê, né? Porque, na verdade, irmão, vamos falar a verdade. É que sempre sobra para Deus. Quando as coisas estão mal com as pessoas, geralmente a primeira pessoa que eles eliminam é Deus. Sempre sobra para Deus. O cara começa a falar, estou sem tempo, e aí onde é que ele não vai? Primeiro, a igreja. Em outros compromissos ele pode ir, só na igreja que ele não consegue ir. E aí começa a usar o termo, se der tempo, eu vou lá, mas se acontecer, pastor, eu vou, tal. E aí tem sempre isso, né? Sempre Deus é que tem que te entender. Né? Deus entende, Deus tal. E aí eles começaram a dar qualquer coisa para Deus, porque Deus devia entender, afinal de contas. Né? E a oferta a Deus, o culto, virou um evento, uma social, e não um compromisso permanente com Deus, com o Criador dos céus e da terra.
E aí o que está acontecendo aqui então? E eles davam qualquer coisa. E o sacerdócio, né? O sacerdócio, a liderança espiritual, também começou a aceitar essas ofertas para facilitar a vida do povo. Falou, oh, irmã Lu, eu entendo você, pode dar qualquer coisa. Deus sabe que a situação está difícil, né? Deus sabe, irmão. Deus sabe que o último tempo não está, mas se você puder vir um domingo por mês, não tem problema. Isso você já paga a cota, né? Mas não é isso, e Deus reclama sobre esse contexto. Deus, nesse livro, simplesmente ele diz, não dê nada a Deus mais do que aquilo que ele merece. Deus não quer mesquinho, não quer nada que não seja aquilo que é prioridade na sua vida para ele. Olha o que estava acontecendo, versículo 17 do capítulo 2, diz assim, Deus falando, e depois eu vou explicar por que a coisa acontece assim. Vocês cansaram o Senhor com as suas palavras. Deus está falando, gente, eu estou cansado com vocês. Vocês me cansaram com as vossas palavras. E as palavras deles é, de que maneira nós nos te cansamos? Olha, esse povo, irmãos, estava tão cauterizado, assim, tão longe de Deus espiritualmente, Deus se tornou mais um item que eles brigavam com Deus. Esse é o livro de bate-boca com Deus. Porque aqui vai acontecer o seguinte, Deus fala, vocês, eu sempre vos amei. Sabe o que o povo vai dizer? Ah, fala sério. Que maneira você nos ama? Todo mundo é rico, menos nós. Ah, com essa pobreza você nos ama? Tá doido? Eles não aceitam. Aí Deus aqui fala, vocês nos cansaram. Ele questiona Deus, como é que nós te cansamos? Deus vai falar, vocês têm me roubado. Ele, te roubamos em quê? Você vai ver isso aqui. Deus afirma uma coisa e eles rebatem o que Deus está falando. Deus fala, eu vos amo. E eles falam, como o Senhor nos amou? Prova que você nos amou. E se o irmão acha que isso está te escandalizando, não está não, ainda não. Vai te escandalizar muito mais. E aí, no final, nós vamos ver a semelhança que nós temos com esse povo. A semelhança que os evangélicos atuais têm com essa realidade. Então, vamos lá. E eles aqui questionam a Deus. Deus disse, vocês me cansaram com as vossas palavras, e eles estão lá, resmungando. De que maneira nós cansamos vocês? Aí continua. Vocês me cansaram, Deus está falando, vocês me cansaram quando vocês estavam dizendo que os que praticam o mal são bons aos olhos do Senhor, e que ele agrada-se deles. E também perguntam onde está o Deus da justiça. Aliás, podemos usar isso aqui, olha só. Vocês cansaram o Senhor com as suas palavras, de que maneira nós cansamos? Eles estão questionando a Deus. Vocês cansaram dizendo que todos os que praticam mal são bons aos olhos do Senhor, e os que praticam, e Deus se agrada deles. Irmão, observa uma coisa. Gente, esse povo é doido. Simplesmente colocaram Deus no banco dos réus e estão acusando a Deus. E a acusação deles é que Deus é corrupto, Deus não é ético, porque Deus se agrada com as pessoas que praticam mal e... as pessoas que são mal são bons aos olhos de Deus e Deus se agrada com ele. Deus não é só conveniente, mas está recompensando as pessoas que estão fazendo mal. E não é que isso é verdade, gente, eu admito, isso é verdade. Se você olhar ao seu redor, isso é verdade. Parece que um ímpio é que se dá bem. E eles não são os únicos que estão falando isso. Eles olhavam ao redor deles com uma igrejinha michuruca daquilo que eles tinham, que o Salomão havia construído, com os murrozinhos, e aí todas as outras nações riquinhos. Aí quem é mais inteligente sacou, largou a mulher, foi casar com a outra para ter mais dinheiro. E aí cada um se vira como puder. E aí a acusação deles, olha o que eles falavam nos corredores sobre Deus. E, irmãos, talvez você vai estar muito aquém disso ao dizer, não, eu nunca falaria uma coisa desse para Deus. A questão aqui é que esse povo não falou isso.
esse povo, as ações deles falavam isso. Então, o profeta Malaquias faz o quê? Ele tem um método profético de diálogo, né? Ele fala o que Deus quer e aí faz a conjectura, pela atitude do povo, aquilo que eles vão responder. Então, irmão, se você vai pensar, não, mas eu não falo isso. Não, a questão não é o que fala, a questão é o que nós fazemos em relação a Deus. É que nós não verbalizamos exatamente as nossas atitudes com Deus. Realmente, por que eu vou me importar com Deus se sinceramente não vejo Ele ao meu lado? Qual é a utilidade de Deus se Ele realmente está favorecendo as outras pessoas? Se eu sou crente e não está acontecendo nada para mim, as bênçãos de Deus não estão rolando para mim. Então, essa é a acusação deles para com Deus. E aí, a pergunta deles é, onde está Deus de justiça? Onde está Jeová Sedekenu? Esse é o termo que eles usam. Infelizmente, não está. Aqui não estou vendo esse Deus. Os irmãos estão observando o que esse povo, qual é a realidade espiritual que está acontecendo aqui? Claro que os irmãos vai me acompanhando e aí, quando nós ir ler isso, vai acontecer. Vamos lá. Vamos ver, capítulo 3, versículo 14. Ainda estamos sobre o povo, né? O que a congregação pensava. 3:14. Pode projetar aí, irmãos, se quiser. Olha o que está dizendo. Vocês disseram, de que adianta servir a Deus? Se os irmãos estão ligando com aquilo que eles falaram antes, agora eles, sinceramente, saiu o que eles queriam falar. O que eles queriam falar é exatamente isso. De que adianta servir a Deus? Para quê? Deus é o quê? Aí, se tiver um holandês, ou um alemão, sei lá, agora estou me confundindo qual é a nacionalidade dele, Nietzsche, o que ele vai falar? Deus está morto. Nessa sociedade não estamos vendo ele. Né? De que adianta servir a Deus? Que vantagem temos em obedecer às suas ordens ou chorar por nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? Qual é a vantagem? O que nos adianta fazer isso? Por quê? O que adianta ir na igreja? Isso era a concepção deles. Isso é que trazia a frieza espiritual deles. Isso é que fazia com que o culto que eles davam a Deus cansassem a Deus e desagradassem a Deus, porque eles estavam letárgicos espiritualmente. Deus havia se tornado mais um item, mais uma coisa e não uma prioridade. A honra que Deus merece não era dado. Por quê? Porque, sinceramente, a concepção deles sobre Deus era essa. Olha o que está acontecendo agora, irmãos, com a liderança que estão nesse meio, a liderança deles espiritual. Capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Está acontecendo... O Fábio vai projetar. Os sacerdotes estavam dizendo, sinceramente, gente, é difícil demais servir ao Senhor. É difícil, porque esse Senhor, meu Deus, toda hora a igreja daqui, e vai daí, Deus daqui, Deus... não está dando não está dando. Quando é que eu vou me ocupar das minhas coisas? Não dá. E a palavra deles era, é difícil demais servir ao Senhor. Por quê? Por que eles falam isso? Os irmãos vão ver na nossa leitura que isso é uma resposta à acusação de Deus para o sacerdócio. Deus fala ao sacerdócio, vocês não estão sendo fiel, porque vocês deviam vaticinar o povo, falar para não darem qualquer coisa. E aí, sabe qual foi a resposta dele? Sinceramente, Deus, é difícil demais servir ao Senhor. Cara, eu estou fazendo o que puder. Estou fazendo o que eu posso. O que vocês querem que eu faça? Então, esse aqui, e aí Deus fala, e vocês estão desprezando as minhas ordens.
Diz o Senhor dos Exércitos: vocês trazem como oferta animais roubados, aleijados, doentes. Acaso devo aceitar das suas mãos esse tipo de oferta? Devo aceitar? Mas aí, se Deus não pode aceitar, como é que Deus não aceita? A partir do sacerdócio. O sacerdócio devia falar: não, se for para dar qualquer coisa, não dê para Deus. Mas eles estavam entendendo, e essa é a questão que Deus coloca aqui. Versículo 2, capítulo 2, versículo 8 e 9. E aqui, então, vamos começar a nossa leitura depois disso aqui. 8 e 9, né? Beleza. Mas vocês, sacerdotes, se desviaram dos caminhos de Deus. As suas instruções fizeram muitos caírem em pecado, né? Vocês quebraram a aliança que fiz com os levitas. Aí o versículo 9, Deus está falando isso para eles. Por isso, fiz com que vocês fossem desprezados e humilhados. Aí Deus faz isso com os sacerdotes. Então, esse é o contexto desse livro que nós, então, vamos ler em conjunto. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, só vamos ler as 6 acusações de Deus e as respostas desses irmãos. Aí outros versículos, vamos pular para o irmão ler em casa como tarefa. Tá bom? E eu vou selecionar exatamente aquilo que eu devo comentar. Senão vai comentando tudo e a coisa fica mais longa. Então vamos lá, versículo 2. Agora a nossa leitura é focada na Bíblia e vamos então fazer isso. Versículo 2. Eu vou falar, nesse versículo, Deus afirma o seu amor. Não sei se tem o título lá para os irmãos, o cabeçalho, né, que as Bíblias sempre trazem esse cabeçalho. Capítulo 1, versículo 2. Agora estamos numa leitura sequencial. Deus, a afirmação é essa. Pode colocar, Fábio, para acompanharmos junto. A afirmação diz: eu sempre amei vocês. Deus começa a conversa com os irmãos, eu vou chamar irmãos, né, essa comunidade, afirmando: eu sempre amei vocês. Deus declara o amor dele, né? Deus se deleita, se declara. Agora, vê o que o povo vai fazer. O povo vai fazer: mas vocês perguntam, de que maneira nos amou? Como você nos amou? Em que você nos amou? Nos prova esse amor que você está falando, que você tem. Olha, eu vou começar explicando esse texto, pode ficar na tela, da seguinte maneira. Essa pergunta é muito comum hoje, né? As pessoas estão sempre buscando vantagem na relação quando eles servem a Deus, né? O que acontece? Talvez seja essa a ideia que se tem passado para as pessoas. Talvez Deus seja um negócio, um amuleto para... Estar em Deus ou estar em Cristo significa se dar bem na vida. Deus está declarando o seu amor, mas eles estão dizendo como você nos amou, ou seja, em que você nos amou. Qual é a diferença de você nos amar? O amor não enche a barriga, o amor não muda a nossa situação. E qual é a diferença do seu amor? Nós temos o povo que você ama e o povo que você não ama. Nós queremos ser eles. É isso que eles estão falando, estão questionando o amor de Deus. Então, a palavra aqui que Deus usa é: eu sempre amei vocês, né? Que foi muito bem traduzido. Eu sempre vos tenho amado. Então, é uma coisa contínua. Não é que eu amei vocês desde então. Eu amo vocês. Mas esse povo, evidentemente, não vê esse amor. Não vê essa ideia. Ainda é repetido. Os irmãos vão ver. Esse questionamento deles é repetido naquele versículo que nós lemos, quando eles perguntam qual vantagem do seu amor, qual vantagem serviu ao Senhor. A ideia deles é: Deus não faz diferença, gente.
E é isso. Tá, beleza, você me ama, e agora? Né? Porque o amor de Deus, eles queriam experimentar o amor de Deus no concreto, na situação deles, na vida deles ter mudado. Para eles ser amado por Deus, devia lhes trazer uma vida melhor. Deus e o seu amor deveria ser vantajoso, devia trazer alguma vantagem para eles. O Charles Feldman, um comentador, um estudioso da Bíblia, diz que a raiz de todos os pecados desse povo, nessa altura, foi a falta de consciência do amor de Deus. A falta de consciência do amor de Deus. Irmão, e para ser muito breve e não me deter a isso, se não me engano, eu acho que é Romanos 5,8. Isso mesmo. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Como? Ao dar o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecador. Então, o amor de Deus, ela é demonstrada nesse sentido. Isso porque eu agora estou onde? Eu estou exatamente no final do versículo 2 que nós lemos. Aí Deus começa a provar o seu amor para com eles. E a prova do amor de Deus, a resposta que Deus dá para eles, é uma resposta que eles não gostaram e que nós também não devíamos gostar muito de nós. Porque a resposta de Deus foi a doutrina da predestinação. Deus responde, a prova do amor dele era a eleição. Deus diz, eu escolhi vocês. A minha escolha em vocês, isso prova o meu amor. Ter-vos eleito, prova o meu amor. O amor dele é eleitivo. Eu elegi vocês, eu escolhi vocês. Preciso mais provar alguma coisa além disso? Não. Não preciso. E é essa a resposta de Deus para com esses irmãos que, então, eram insensíveis. E aí, irmãos, vamos pular. Essa é a primeira parte. O último versículo, versículo 5, dessa parte do amor de Deus, vamos correndo já, né? E é esse aqui. Beleza, aqui está. Deus fala que eu escolhi Jacó e rejeitei Esaú. Eu destruí Edom e aí vai. No versículo 5 ele chega e diz, quando vocês virem a destruição, com os próprios olhos, a destruição do quê? De Edom, né? Da descendência de Esaú, vocês dirão, grande é o Senhor, a grandeza do Senhor vai muito além das fronteiras de Israel. Aqui há uma coisa que se repete muito no livro de Malaquias, a grandeza do Senhor. A grandeza do Senhor. O Senhor dos exércitos, a palavra Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos, se repete bastante. Por quê? Porque Deus quer realmente que esse povo enxergue a grandeza de Deus. Nós nunca daremos a Deus o louvor, a honra que é devido, o respeito que é devido, se nós não entendemos a grandeza de Deus. Quão grande, quão majestoso, quão temível é esse Deus. Nós não precisamos adorar a Deus, não precisamos ser atraídos por Deus, nos rendemos a Deus como resposta daquilo que Ele faz por nós. Deus é grande por aquilo que Ele é o caráter dEle. E se o caráter dEle não atrai você, você precisa estudar mais sobre Deus. Ele é atraente, irresistível. Você se renderá a Ele quando o irmão conhecer a Ele. E lhe dará o louvor que é devido. Ele é grande. Ele é o Senhor dos exércitos. E essa palavra, quando você lê na sua casa o livro de Malaquias, você vai ver repetido. O Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor. E nós precisamos o temer por causa disso. Então vamos na segunda parte, que é a segunda intervenção de Deus para eles, começa no versículo 1, Deus faz uma outra intervenção, e dessa vez a intervenção de Deus é, versículo 6 do capítulo 1, Deus agora começa a falar sobre o culto, o que ele não se agrada. É importante que Deus, primeira coisa que ele falou é amor, agora está falando do culto, uma coisa tem a ver com a outra, sim.
de como podemos dar um culto devido a Deus. E principalmente motivado por amor. Porque há pessoas, e isso acontece no meio evangélico, que você vê que ele está lá na igreja empolgado, cantando com músicas de êxtase e tal, respondendo a Deus, voando na maionese, plantando a bananeira. Por quê? Porque ele quer receber de Deus ou recebeu de Deus alguma coisa. Uma vez uma mulher, e não é brincadeira isso, ela me disse, sinceramente, eu não estou entendendo o que está acontecendo com Deus. Eu falei, isso vai ser interessante, vamos lá. Cara, eu já fiz tudo. Eu cantei o louvor que Deus gosta, orei da maneira que Ele gosta, jejuei, tal, e até agora não me deu o que eu preciso. Por quê? Porque a nossa concepção é que o culto, ou de muita gente, é um momento de seduzir a Deus, dar a Ele o que Ele precisa para nos dar o que nós precisamos. E não é motivado do amor de Deus. Nós não estamos rendidos. A adoração, o louvor, o culto. E nós nos rendemos e vir aqui todos os domingos, dobrando o nosso joelho, aquele que é digno de receber a honra e a glória, a poder, tudo, a majestade. É isso. Nada mais além do que isso. Então, aí ele diz... O Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes, o filho honra seu pai, o servo respeita o seu senhor, uma máxima muito conhecida no meio deles. Se eu sou o pai e o Senhor, onde está a honra e o respeito que eu mereço? Que é o nosso tema de hoje. Vocês desprezam o meu nome. Aqui a questão é que Deus alega que esse povo não respeita nem honra, mesmo ele sendo o Senhor dos Exércitos. Os irmãos estão vendo o contraste? Sendo ele o Senhor dos Exércitos, grande e temido entre as nações, mas os filhos que lhe chamam de pai, pelo menos, não o respeitam, não lhe dão a honra que ele merece. Mas como é que isso não acontece? Porque eles desprezam o nome de Deus, eles desprezam o nome dele, mas o que acontece? Como o povo rebelde, a resposta dele. Mas vocês perguntam de que maneira nós desprezamos o seu nome. Esse povo é rebelde, sinceramente. E aí eles não veem que estão desrespeitando a Deus. E Deus vai ter que provar como é que estão desrespeitando ele. Vamos continuar? 7, versículo 7. Vocês o desprezam, oferecendo sacrifício contaminado sobre o meu altar. Então, como é que esse povo estava desprezando o nome do Senhor? Dando a Deus qualquer coisa. Simplesmente Deus não quer qualquer coisa. Deus quer que dão para ele aquilo que ele descreveu na sua palavra para dar para ele. Então, ao dar a Deus qualquer coisa, ainda que seja do nosso tempo, qualquer coisa, não prioridade, nós estamos desprezando a Deus. E aí, vocês perguntam, de que maneira nós contaminamos o seu sacrifício? Vocês contaminaram dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. É mais um acessório, mais uma coisa. Então, vamos continuar. Olha, aqui Deus vai fazer um contraste. E pela graça de Deus e misericórdia de Deus, irmão, nós hoje só vamos parar no capítulo 1. Eu acho que o meu tempo já deu. Então, os irmãos podem ler em casa, fica como tarefa. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Olha uma palavra que vai se repetir. Acaso não é errado? Acaso não é errado? Quando Deus começa a falar isso, eu acho que os irmãos vão se lembrar quando Deus veio aqui na terra, usou a mesma coisa, a mesma tática. Lembram quando Deus veio aqui, lá em Jerusalém? Ele falando com os sacerdotes, e ele falava, não sabeis vós, não sabeis vós. Jesus fala sempre isso. Sempre que ele vai ensinar alguma coisa, ele fala, não sabeis vós, não sabeis vós. Ele está querendo trazer à consciência aquilo que ouve, aquilo que é a coisa que eles já sabem. E é a mesma tática que Deus usa aqui, a partir do profeta Malaquias. Acaso não é errado, irmão? E aí, eu faço isso quando eu falo com a minha filha. Filha, isso está certo? Isso está certo. Eu sei que está errado. E aí eu fico perguntando para saber a opinião dele, né? Nós, os pais, chega ali, você vê a filha na cozinha, espalhou todo, ou jogou água no chão, e aí você chega. O que você fez, filha? Ué, você não está vendo, não?
Tá vendo? Mas é didático, né? Então, aí está aqui. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? De novo, não é errado oferecerem. Então, ele vai usando esse estilo para lembrar para eles o que estão fazendo. E aí Deus faz uma coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prova. Apresentem as ofertas que vocês têm dado a mim, ao seu governador, e vejam se ele ficará satisfeito e se ele se agradará com vocês. Deus está dizendo, vamos lá. Assim, a mesma atitude que vocês têm comigo, tenham com um prefeito, tenham com um governador, tenham com um presidente. Gente, se nós cristãos, tivéssemos um mínimo de atitude com Deus, que temos com as suas excelências e suas eminências, meu Deus, seria bom demais. Nós tememos mais homem do que Deus. Nós tememos mais as suas excelências, o seu perfeito, do que Deus. Nós tememos mais os gurus da vida, o coach, do que Deus. E é isso que Deus, então, apresenta aqui. Então, irmãos, essa é a reflexão que eu queria apresentar hoje aqui nos irmãos. E para nós terminarmos, eu vou selecionar alguns textos aqui. Vamos lá. Qual deles nós podemos dar essa sequência? Tá, vamos no capítulo 12, irmãos. Vamos falar do capítulo 12, vamos começar no versículo 10. Aí tem duas perguntas também aqui, e que são os versículos que nós já lemos. Sim. Pode projetar o versículo 1, podemos? Isso. Aqui é quando eu falei nos irmãos que estavam se divorciando, né? Soltando, largando as suas esposas. E Deus traz um conceito. Eu vou passar muito por cima. Se os irmãos quiserem saber sobre o assunto, podem procurar o pastor Rogério, os nossos presbíteros, para falar sobre isso, tá? Já que eles estavam se divorciando, né, largando as mulheres, Deus traz um conceito aqui para eles. E Deus começa o seguinte: não somos filhos do mesmo Pai? Não somos todos criados pelo mesmo Deus? Então, por que traímos uns aos outros? Porque quebramos a aliança de nossos antepassados. Aqui Deus começa essa afirmação que ele vai trazer depois como muito importante para entender por que ele odeia o divórcio. Pode seguir conosco, Fábio. Judá foi infiel e uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. Os homens de Judá contaminaram o santuário que o Senhor ama ao se casarem com mulheres que adoram outro Deus. Tá. Se nós não entendemos bem aqui, nós podemos pensar que é etnocentrismo, né? Ou Deus não gosta de pessoas de outros estrangeiros, de outras etnias. Não é a questão aqui. A questão aqui era que a etnia era ligada com Deus. Cada povo tinha seu Deus. E os irmãos vão se lembrar no livro de Ruth, né? Quando a Ruth quer caminhar com Noemi, o que ele diz? O seu povo será meu povo e seu Deus será meu Deus. Então, todo o povo tinha o seu Deus, tinha a sua maneira de caminhar. E aí, ao se casarem com outros deuses, eles estavam dizendo, o nosso Deus é igual ao Deus dele. Agora, eu fiz uma escolha para um Deus, né? É como se fosse acessórios, né? Eu vou na igreja evangélica rogar a Deus. Se ele não estiver respondendo, vou procurar uma entidade que me valoriza mais, manjar, uma pai de santo, alguma coisa. São tudo divindades, né? Fazer o quê? Então, era mais ou menos isso que está acontecendo. E eles foram infiéis com Deus ao casarem com outras mulheres. E essa primeira infidelidade foi isso. Podemos seguir, Fábio? E aí, então,
acontece a outra coisa. A outra coisa que vocês fazem. Vocês cobrem de lágrima o altar do Senhor, choram, gemem, porque Ele não dá atenção às vossas ofertas, nem aceita com prazer. Agora os irmãos observam. Deus fala que não está aceitando as ofertas desses irmãos. Por quê? Por quê? Porque a vida deles não condizia. Eu acho que foi no dia 5 ou no dia 6 de maio, eu acho, lá no João Turquino. O Roberto estava conosco lá. Eu falei sobre a Caim e Abel, a oferta que eles iam dar. E a impressão que nós temos é que quando levamos a oferta para Deus, Deus não gosta da oferta. Por exemplo, pronto, eu vou colocar 100 mil reais e o outro vai dar 1.000 reais. E aí Deus vai se agradar com o quê? Com certeza, segundo os pastores pentecostais e os pentecostais, vai se agradar com o quê? Com 100 mil reais. É isso que Deus quer. A ideia não é quantidade. Deus não é uma pessoa interesseira que vê, não, esse é o melhor bolo e esse é o menor bolo. Não é isso. Deus, a palavra de Deus lá, por exemplo, nas ofertas de Caim e Abel, as pessoas conjecturam, não, ele gostou da oferta de Abel, porque a oferta de Abel o que foi? Animais, sacrifício de animais, né? E de Caim o que foi? Folha, né? Foi agricultura, né? Aí Deus quer animais, gente, Deus quer animais. Traz a sua vaca aqui, a vaca mais gorda, né? As pessoas vão lá pregando. Como se Deus fosse um canibal, né? Um vampiro, gosta de carne, né? Mas não é. A ideia não é isso. Não é que Deus não é vegetariano, né? Essa é aquela parte que eu sou sarcástico, irmão. Mas não é essa a ideia. A ideia é que a Bíblia está dizendo que Deus se atentou a Abel e a sua oferta, se atentou a Caim e a sua oferta, se atentou a Caim. Primeiro está falando da pessoa e depois da oferta da pessoa. Então Deus rejeitou a oferta de Caim por causa do Caim, não por causa da oferta dele. Então, quando esse versículo da vida desse povo aparece, e depois Deus fala do altar, de como é que eles choravam para Deus atender eles, e Deus não quer atender eles, é por causa de como a vida deles era. Então, isso tem relação. Amém, irmãos? Então, eu não quero enfadar vocês. Essa é uma das partes que eu queria compartilhar com os irmãos. A próxima vez que eu tiver uma oportunidade, de novo, estar aqui num tema que não seja no ser, pode confiar, irmão. Nós vamos fazer o quê? Vamos ler mais um livro dos profetas menores. Estamos começando de trás para frente, dos profetas menores. Do mesmo jeito que está aqui, e vai ser assim. Podemos orar junto? Deus querido, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor pode nos dar essa oportunidade de estarmos aqui junto a louvar o seu nome. Na verdade, agora posso me lembrar que estamos no início do ano e esse é o primeiro encontro que nós temos aqui. E a cada ano nós temos o hábito de fazer promessas, de repensar e avaliar o ano anterior. E se alguma coisa que nós podemos levar como desafio, a minha oração é que o Senhor nos desafie, nos impulsione através do Espírito Santo a dar ao Senhor aquilo que o Senhor merece. A não oferecermos qualquer coisa para o Senhor. Senhor, nós queremos que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Senhor, o seu nome é glorificado. A minha oração é para que o seu povo te conheça, para que o seu povo te conheça mais e mais profundo, para que se sinta atraído, rendido, Senhor, por Senhor. Para que nós possamos compreender que sem o Senhor nós não podemos nada, e que, Senhor, a sua luz possa brilhar. Abra nossos entendimentos, abra os olhos do nosso coração para nós poder enxergar o Senhor, enxergar a sua majestade. Porque, Senhor, que os anjos, segundo diz a Bíblia, dia e noite eles cantam eternamente: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória, Senhor.
Nós queremos poder ver a mesma coisa que Ele vê, para nós podermos nos render e colocar o Senhor em frente de tudo nas nossas vidas. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nos comprometermos mais com o Senhor, com a sua obra, para nós não sermos como esse povo que fazia desacaso da sua obra, que não priorizava o Senhor, que estavam o Senhor Jesus Cristo desleixando, dando qualquer coisa para o Senhor. Deus, nos ajuda a compreender, nos ajuda a entender e principalmente a responder o seu amor. A responder o seu amor. A responder e a olharmos pela cruz e dizer, Senhor, o Senhor nos atraiu. O Senhor nos atraiu irresistivelmente. Nós não soubemos viver sem o Senhor. Aquele amor que nós só ouvíamos nas canções românticas. Agora nós temos a prática, soubemos o que é ser amado de verdade, ser escolhido entre tudo que não presta para a graça. O Senhor não levou em consideração o seu amor, que é baseado no seu caráter, Senhor. E o Senhor escolheu a nós para amar. Muito obrigado por nos escolher. E nós queremos simplesmente dizer obrigado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa nos abençoar e que comecemos esse ano com Deus e priorizando Deus, colocando Deus em cima de tudo. Amém?